Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça me basta. No vento incessante, toda hora, cada instante, tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, tua graça me basta. Aperfeiçoa-me, molda meu coração. Ouça o som que flui da minha adoração. Suba perante ti esse sincero amor, seja a expressão de todo meu louvor. A tua graça, somente a tua graça me basta, Senhor. Enche minha vida, enche o meu ser. Olá, família, sejam bem-vindos a este tempo de adoração ao nosso Deus e queremos chamar você para ficar atento aos nossos avisos e também à nossa agenda. Você sabe o que é Barbaracá? Barbaracá é uma cerimônia cristã de origem judaica que demarca a transição da infância para a adolescência. Um tempo onde os pais abençoam, direcionam e enviam os seus filhos para esse novo tempo. Você que tem um filho de 12 anos ou mais e tem interesse de participar desse tempo abençoador, basta dar o seu nome na secretaria da igreja ou no balcão de informações após o culto. E você que deseja aprofundar o seu conhecimento sobre a palavra de Deus, saiba que chegaram novos livros e novas bíblias na nossa livraria. Temos livros sobre jejum, sobre oração, sobre ansiedade e sobre temas diversos. Também temos novas bíblias de letra gigante. E uma indicação de um livro é O Discípulo Radical. Se você almeja adentrar em águas mais profundas e viver um evangelho radical na presença do Senhor, então eu recomendo a leitura. Olá, mulheres, graça e paz. Passando aqui mais uma vez para lembrá-las do nosso culto de mulheres que vai acontecer no dia 18 de junho, às 20 horas. Em nome da Rede Mulher, nós queremos convidar você a desfrutar deste tempo conosco. Dia 18, às 20 horas, esperamos você. E estamos muito felizes de anunciar o nosso mais novo projeto, o nosso Coral Kids Geração de Adoradores. E esse projeto é voltado para as crianças de 7 a 11 anos. Se o seu filho tem interesse de participar, então basta inscrevê-lo na secretaria da igreja ou no balcão de informações após o culto. Homens, o assunto agora é com vocês. Dia 25 agora deste mês, teremos o nosso Papo de Homem. Você é nosso convidado especial. Claro, não venha só. Convide o seu amigo, ligue para ele, mande um WhatsApp. Venha à nossa reunião mensal. Você será muito bem-vindo logo com adoração, a nossa palavra e logo depois a nossa tradicional confraternização. Vem com a gente. Fala, adolescentes! Trazendo aviso para vocês aqui que dia 24/6 teremos a nossa Last Night com o tema de Red Flags. E você não pode ficar de fora. Chame seu amigo e vem pra Leste. Fala, galera! Passando aqui para deixar um convite para vocês, jovem com mais de 18 anos. No sábado, dia 27, teremos o nosso encontro, o DIP, com o tema Essência. E teremos alguns convidados especiais ali da IPI de 1º de maio, a IPI Céu na Terra. Tenho certeza de que você sairá daqui edificado. Não se esqueça, dia 27, às 8 horas, aqui na IPI. Nós queremos anunciar que estamos com um novo projeto de revitalização na área elétrica da igreja. E você que deseja contribuir com essa ação, nós teremos
uma promoção de feijoada. Você que deseja contribuir e ainda por cima experimentar o melhor da terra, basta passar no balcão de informações após o culto ou na secretaria da igreja durante a semana. Espero que você tenha ficado atento, tenha conseguido captar os horários e os dias, porque esses foram os nossos avisos. Boa noite, irmãos, a graça e a paz, amém. Se coloque de pé para darmos início ao nosso culto de adoração ao nosso Deus. Estamos aqui para adorar aquele que nos amou primeiro, amém? Por isso eu te convido a fechar teus olhos. Vamos juntos clamar para que Ele venha neste lugar. Senhor, clamamos, ó Pai, para que o Senhor venha sobre nós, ó Pai. Declaramos que o Senhor é bem-vindo aqui no nosso meio, ó Pai, pois esse culto é para o Senhor, Jesus. Queremos, ó Pai, de todo o coração dizer, ó Pai, que o Senhor é tudo para nossas vidas, ó Pai. O Senhor é quem nós amamos, ó Pai, de todo o nosso coração, ó Deus. Queremos te entronizar, ó Pai, bem dizer o Teu santo nome essa noite aqui, ó Deus. Receba o nosso louvor e a nossa adoração, ó Pai. Entregamos a Ti, ó Pai, tudo o que temos, ó Pai, de todo o nosso coração, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, seja adorado, Senhor Jesus. Teu amor não mudará, por Tua graça, pedra angular. Voltou a respirar, quem morto parecia estar, a escuridão por tudo que és, respondemos a Ti com amor, a Ti cantamos, Jesus te amamos, declara isso, como te amamos, te adoramos de coração. Declare, Jesus te amamos, Jesus te amamos, como nós te adoramos, de coração. Tua esperança das órfão achou lá, o
aos teus pés, ó Jesus, nosso afeto e devoção. Rendemos aos teus pés, ó Jesus, nosso afeto e devoção. Rendemos aos teus pés, ó Jesus, nosso afeto e devoção. Rendemos aos teus pés, Jesus, te amamos. Como te amamos, te adoramos de coração. Jesus, te amamos, como te amamos, como te amamos, te adoramos de coração. Declare mais uma vez de todo o seu coração. Jesus, te amamos. Como nós te adoramos, Senhor Jesus, te adoramos de coração. Te amamos, Jesus. Como te amamos, nós adoramos a ti, Senhor, de coração. Seja exaltado, Senhor Jesus, seja engrandecido aqui neste lugar, Senhor. Amamos a Ti, ó Pai, amamos a Tua presença, ó Deus. Por isso venha sobre nós mais uma vez, ó Pai. Queremos mais de Ti, ó Pai, temos sede da Sua presença. Erga a sua voz e clame por Ele, Senhor. Estamos sedentos por Ti, ó Pai. Queremos Te entronizar essa noite aqui neste lugar, ó Pai, pois só o Senhor é santo, só o Senhor é digno do nosso louvor, ó Pai. Santo és Tu, Senhor. Santo, santo é o Senhor, ó Pai. Tu és santo, 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 santo é o Senhor Deus poderoso, digno és, digno de louvor, digno és, digno de louvor. digno és. Tu és santo, sim, tu és santo, é o Senhor Deus poderoso, digno, digno de louvor, digno de louvor. Erga essa voz. Tu és santo, 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 Digno, digno és Tu, Senhor. é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo em todo tempo, é o Senhor Deus e não há outro. Digno, digno, Digno de louvor, digno de louvor. tu és santo, 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 santo é o Senhor Deus poderoso. Digno é o Senhor, digno de louvor. Como é bom adorar a esse Deus maravilhoso. Ele é santo, Ele é poderoso. E eu creio que Ele já está operando maravilhas em nosso meio. A sua presença é real aqui, amém, irmãos?
Deus está conosco. Que benção. Você pode declarar isso para quem está do seu lado. Deus está com você, Deus está conosco. Cumprimente aí 2, 3 pessoas. Expresse o amor de Deus, a alegria de estarmos juntos. Quanto Deus é bom. Mas pode ficar em pé ainda, nós vamos continuar adorando, exaltando a esse Deus tremendo, santo, justo. Deus é bom, meus irmãos, que alegria. Nós vamos continuar cantando, vamos continuar celebrando e exaltando o nome do nosso Senhor, mas agora também com o nosso louvor financeiro. Quero convidar você com muita tranquilidade, sem pressão nenhuma, mas compreendendo o propósito de Deus na contribuição generosa em resposta à palavra de Deus através dos seus dízimos e ofertas. Que você possa fazer assim, compreendendo que Deus é sobre a sua vida, tem provido, suprido você, a sua família, e não só por isso, mas porque Ele é Deus, Ele é digno de todas as coisas, e o nosso financeiro também é um louvor em adoração a Ele. Você compreende isso, amém? Então eu quero te convidar a fazer isso nesse momento, nessa próxima canção, através aqui das urnas, com os envelopes, ou então pelo aplicativo aí com o QR Code na tela. Lá atrás nós temos também outra opção. Fique à vontade, no nome de Jesus. Vamos continuar celebrando e adorando ao Senhor. Juntos das palmas. vencemos a morte, pois o Senhor já venceu na cruz, amém? E com essa voz declare, o inferno não prevalecerá. As portas do inferno não
prevalecerão contra nós. Somos sua igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra nós. Somos sua igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra nós. Somos sua igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra nós. Você crê nisso? Cante bem forte. As portas do inferno não prevalecerão contra nós. As portas do inferno não prevalecerão contra nós. Erguemos nossa voz, Maranata, Rei-nos em Senhor Jesus. Marchamos com a fé inabalável no poder do alto vem. Erguemos nossa voz, Maranata, Rei-nos em Senhor Jesus. Marchamos com a fé inabalável no poder do alto vem. Avante pelo reino e pelo rei. 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 Aplauda o Senhor, aleluia. Aleluia, vamos sempre à frente sem retroceder, pois temos fé e estamos juntos com o Senhor que já venceu, amém? Por isso vamos juntos cantar essa canção e declarar que o Senhor é vitorioso, glorioso, grande é o Senhor, amém? Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu e nada irá me impedir. Nós adoraremos, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso
Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome, és invencível, és invencível. Hoje pra sempre, teu é o reino, tu é a glória, acima de tudo, acima de todas as coisas, ele é invencível, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de tudo. Pega essa voz e cante, és invencível, és invencível. Hoje e pra sempre, e todo sempre ele reinará. Teu é o reino, acima de todo nome estás. Senhor, é diante deste nome poderoso que nós nos rendemos nessa noite. Como não, Senhor, nos render diante da Tua majestade, diante da Tua glória. O Senhor é soberano, o Senhor reina, o Senhor governa. Pai, nós declaramos a Ti toda a glória, todo o louvor. Nós dobramos o nosso coração diante do Senhor. Nós nos dobramos diante da Tua poderosa majestade. Sim, Senhor, o Senhor que tem todo o governo sobre nossas vidas. A palavra diz que o Senhor é Deus, Deus é tudo em todos, Cristo é tudo em todos. Ah, Senhor, nós nos rendemos. Eu quero te convidar, meu irmão, minha irmã, a se render nessa noite. Nós ainda vamos ouvir a palavra, mas diante desta presença santa do Senhor entre nós, se renda, se entregue, rasgue o seu coração, entregue tudo a Ele. Diga: Senhor, governa a minha vida, Senhor, redireciona a minha vida, Senhor, vem me centralizar na Tua vontade, vem fazer o Teu querer em mim. Senhor, toma-me em Tuas mãos, cumpra em mim o Teu querer. Senhor, eu me rendo a Ti, me rendo a Ti. Eu rendo minhas emoções, rendo, Senhor, minhas finanças, rendo, Senhor, meu trabalho, rendo a minha família. Eu rendo diante de Ti, Senhor, tudo que é meu, tudo que leva o meu nome, meu sobrenome. Eu me rendo e rendo diante do Senhor, porque tudo é Teu, tudo é para o Teu louvor, tudo é para a Tua glória, Senhor. Vem mesmo, Deus, governar sobre todas as coisas. Ah, meu Deus, Tu tens autoridade sobre tudo, mas que nessa noite o Senhor venha ter a liberdade de corações que reconhecem, que se entregam, que se rendam e que declaram: vem, Senhor, toma-me, toma-me, Senhor, governa, opera, oh Deus, poderosamente, Senhor, no nome de Jesus. Faz o Teu querer, derrama a Tua glória, derrama o Teu poder, enche-nos da Tua presença. Ah, Senhor, faz milagres, opera o sobrenatural, mas, Senhor, não nos deixe sair daqui sem estarmos rendidos diante da Tua soberania, diante da Tua glória, diante do Teu nome poderoso, poderoso, nome que salva, nome que cura, nome que liberta. Ah, Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Tu és santo, Senhor, declara: santo, Tu é o Senhor, Tu és santo, Senhor, poderoso, santo, santo, santo é o Senhor.
Aleluia, você pode exaltar o nome desse Deus com suas palmas. Ele é digno de toda a glória, toda a honra, todo louvor, toda adoração nessa noite. Amém, meus irmãos? Que bênção. Podeis assentar, meus queridos. Que alegria, que gostoso, que ambiência, hein, meus queridos? Que é isso, hein? Deus continue abençoando vocês, viu, queridos? Por nos direcionar, por nos levar à adoração ao Senhor. Você conseguiu adorar aí, amém? Queridos, parece que está um pouco quente aqui, não é? Acredito que sim. Pedir para os nossos irmãos aí, quem pudesse mobilizar aí, para de repente estar providenciando isso. Estou vendo o pessoal abrindo janela ali. Seria interessante. Obrigado, viu, queridos? Gratidão, não só aos nossos irmãos do louvor, mas também aqueles que estão empenhados ali nos bastidores, na mídia, na projeção, no som, no balcão de formação, aqueles que você teve o privilégio, a alegria de abraçar, apertar a mão ali na entrada, né? Nossos irmãos do acolhimento, quem sabe lá no estacionamento já, tendo uma boa recepção dos nossos queridos irmãos lá, aqueles que estão empenhados no Kids, acolhendo, amando, ministrando as nossas crianças. Que bênção, né, queridos? E a igreja viva do Senhor acontecendo e fluindo, não é? Deus seja louvado sobre tudo isso. Mas nós queremos também louvar ao Senhor por aqueles que nos visitam nessa noite pela primeira vez. Fique tranquilo, não vou pedir para você se manifestar, erguer sua mão, nem se levantar. Mas eu quero dizer a você que você é bem-vindo, você é bem-vinda. Você que está aqui pela primeira vez, nós esperamos a sua presença, a sua companhia mais vezes. E para declarar nossa alegria pela sua visita, nós queremos te dar uma pequena lembrança. E então, ao final do culto, se você puder, faça isso. Converse com quem está lá na recepção, ou então pode só se dirigir ali no balcão de formação, ali embaixo do telão, e dizer: estou aqui pela primeira vez, você vai receber uma lembrança, tá certo? Assim seja no nome de Jesus. Aqueles que estão nos visitando, frequentando mais vezes, Deus continue te abençoando. Nós esperamos que você esteja encontrando não só respostas, mas presença do Senhor nesse lugar, direcionamento para a sua vida, no nome de Jesus. Quem nos acompanha pela internet também, fica nosso abraço, nossa gratidão pela sua companhia. E isso a gente sempre diz, né? Se você é de Sertanópolis ou de perto, quiser estar conosco presencialmente, vai ser sempre uma alegria estarmos juntos. Queridos, quero só reforçar aqui um aviso que foi dado já sobre o Barbaracá, cujo vai acontecer no domingo que vem, no dia 21, no culto da noite, às 19 horas, uma cerimônia tão especial, e volto a dizer, vai acontecer durante o culto, tá certo? Mas uma cerimônia muito especial, para adolescentes, não é, que estão saindo da pré-adolescência, caracterizando de certa forma a transição da fase infantil, não é? Eu sei que a galera não gosta muito aí de falar isso, né? Estão na pré-adolescência já, mas caracterizando essa transição, vamos falar assim da pré-adolescência então, para a adolescência. É uma cerimônia judaica cristã, e que muito especial, porque os pais se posicionam para abençoar os filhos, e é uma transição também de rede, não é? Da Rede Kids agora para a Rede Optins. Eu creio que vai ser extraordinário, bênção demais. Se você, pai e mãe, que ainda não inscreveu o seu filho com 12, 13 anos de idade, faça isso, ainda dá tempo, tá certo? Você vai ser direcionado aí às orientações, às informações devidas, não deixe para depois. É uma cerimônia que acontece apenas uma vez por ano, então esta é a oportunidade, não perca ela no nome de Jesus. Queridos, nós vamos para a palavra. Hoje o pastor Rodrigo e família estão em Siqueira Campos, atendendo um convite de pregação, e nós já oramos e abençoamos ele antes do culto. Eu creio que Deus vai usá-lo lá, se já não esteja usando, né? Para a glória do Senhor, amém? Queridos, nós estamos numa série muito especial, falando de raízes da nossa fé. Nós já falamos certa vez sobre fundamentos, alicerces da nossa fé. Esta série, ela vem de uma forma um pouco mais, por que não dizer abrangente, ou intencional, em relação a aprofundarmos mais ainda o nosso alicerce. Por isso, o nome Raízes, caracterizando
estarmos firmes de fato, para suportarmos os intempéries da vida, as adversidades, e permanecermos firmes, queridos irmãos, permanecermos firmes, porque grandes são as lutas do crente. Você passa por luta? Se você é crente, você passa por muito mais lutas do que quem não é. Nós somos assim, óbvio, e nós precisamos ter raízes profundas da nossa fé, na presença de Deus, na nossa caminhada da fé, para de fato passarmos pelas provações, suportarmos, e quem sabe através de uma resiliência, não é? Porque quanto mais raízes profundas, mais a árvore ela está firmada, e pode vir o vento que for, ela não se dobra, ela não quebra, não é? Amém, queridos? Talvez você esteja passando aí por ventos na sua vida, mas se as suas raízes forem profundas no Senhor, pela palavra dEle, pelo poder do Espírito Santo, saiba que você vai passar, e você vai superar isso em nome de Jesus. Amém? Queridos, eu quero convidar vocês a lermos a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, capítulo 6. Nós vamos ver do versículo 1 ao versículo 8. Texto muito conhecido sobre o chamado ou o chamamento do profeta Isaías, quando Deus se revela a ele e lhe insere numa realidade de um propósito eterno para ser profeta, boca de Deus, a nação de Israel e a demais nações. Mas à luz desse texto nós vamos abordar, talvez de uma forma diferente, talvez, a título de levantarmos aqui uma raiz muito especial, importante e relevante para a nossa jornada. Isaías capítulo 6, versículo 1 em diante, diz o seguinte: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada, e o seu pecado perdoado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Você pode dizer isso? Todos juntos podemos dizer isso? Eu respondi: eis-me aqui. Deus ouviu, viu? Queridos, nós vamos falar sobre a raiz do arrependimento. Como eu disse, talvez uma abordagem um pouco diferente sobre esse texto, para extrairmos aqui esta raiz, não arrancarmos esta raiz, mas descobrirmos ela, a raiz do arrependimento. Arrependimento é tão essencial, tão fundamental, tão importante na nossa vida, queridos, não somente para a conversão. Quando, de uma forma ou de outra, Deus se revelou a nós, o Senhor nos encontrou pela sua graça, maravilhosa graça que nos salvou, e, portanto, nós passamos pelo arrependimento e fé, tivemos fé, nos arrependemos dos nossos pecados, recebemos o perdão do Senhor, nos convertemos, e agora vivemos uma nova vida em Cristo Jesus, aleluia. Mas não para por aí. O arrependimento, queridos, é uma raiz que deve permanecer, e cada vez mais ela deve se aprofundar na nossa vida, no nosso coração, na nossa história, na nossa trajetória.
Porque todos os dias nós precisamos nos arrepender. Todos os dias nós pecamos, todos os dias nós erramos, todos os dias, de uma forma ou de outra, às vezes voluntariamente ou involuntariamente, às vezes consciente ou inconscientemente, nós ofendemos a Deus com os nossos pecados. Nós precisamos nos arrepender. Há um salmo que o salmista diz: Senhor, expurga-me, perdoa-me, vamos dizer assim, dos pecados que me são ocultos, a ponto de entender, possivelmente eu tenho pecado diante do Senhor e não sei. Tanto que o salmista Davi também, certa vez, disse: Senhor, sonda-me o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Olha que ousadia para dizer a Deus: vê se há misericórdia. Como pecadores que somos, sempre haverá algo, queridos, um resquício do pecado na nossa vida, que precisaremos sempre do arrependimento. Não é? Mas o que é o arrependimento? Como acontece? O que de fato significa? Nós vamos observar isso um pouco, à luz desse texto. Mas eu quero lembrar que o arrependimento é um chamado da Bíblia. A Bíblia nos chama para o arrependimento. Deus nos chama e nos convida para o arrependimento. É assim desde o início, quando desde o começo da história da humanidade, Deus levantou homens, Deus levantou profetas para chamar e convocar o seu povo ao arrependimento. Arrepender-se dos seus maus caminhos, arrepender-se dos seus pecados, a converter-se a Deus por arrependimento e fé. Arrependimento e fé são dois alicerces para a nossa vida cristã, nossa conversão a Deus. Mas nós temos, por exemplo, queridos, o profeta Isaías, no capítulo 55, que diz: busquem o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o ímpio o seu caminho e se converta ao Senhor. Ainda diz assim que quem sabe encontrará graça ou perdão em tempo. Sabe, queridos, nós vemos, por exemplo, no Novo Testamento, quando João Batista, o precursor de Jesus, aquele que foi levantado por Deus como o último profeta, ou como o último homem com o ministério profético até Jesus. João Batista, quando ele aparece no deserto da Judéia pregando, quando ele aparece ali pregando e batizando no Rio Jordão, qual é a mensagem dele? Vocês lembram? Arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Arrependam-se, porque o reino de Deus está chegando, ou é chegado. Quando Jesus vem, é batizado por João, no capítulo 3 de Mateus, você vai ver isso. Capítulo 4, Jesus inicia o seu ministério, começa a pregar, começa a curar, começa a realizar milagres. E a Bíblia fala, no capítulo 4 de Mateus, que a mensagem de Jesus, quando ele percorria as cidades, pregando, ensinando, a mensagem era única: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Nós vemos os apóstolos, após Jesus, seguindo a mesma mensagem, tal como em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, diante do evento chamado Pentecostes, quando então Pedro se levanta com a sua primeira pregação, e na verdade a primeira pregação da igreja de Jesus. Pedro fala sobre Jesus, fala quem ele é, o que ele fez, ele é o Senhor, ele é o Messias revelado, ele é a quem nós devemos a nossa vida. E aí aquelas pessoas que escutaram a mensagem de Pedro, tiveram consciência do seu pecado, tiveram consciência de quem Jesus é, e a reação deles foi: o que faremos agora? O que devemos fazer? A mensagem de Pedro foi única: arrependam-se dos seus pecados, sejam batizados, para que vocês recebam o perdão do Senhor. Essa é a mensagem da igreja, essa é a mensagem da Bíblia. Arrependimento, queridos. Quando você vai para Apocalipse, logo no começo, no capítulo 2, capítulo 3, você tem as 7 cartas de Jesus, melhor dizendo, as cartas de Jesus às 7 igrejas do Apocalipse. Pelo menos 5 delas, Jesus traz uma mensagem. Qual é? Arrependa-se. Arrependa-se. Será que nós precisamos do arrependimento, queridos? E por que precisamos do arrependimento?
Qual a razão do arrependimento para a nossa vida abundante, para a nossa caminhada na fé? Esse texto me mostra, queridos, o arrependimento acontecendo, surgindo, desenvolvendo de uma forma muito especial. Quando, por exemplo, Isaías se depara com o conhecimento de Deus. Quando ele passa a conhecer a Deus. Ele diz: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Isaías tem uma visão do templo de Jerusalém, ou melhor dizendo, no templo de Jerusalém. Ele tem uma visão espiritual, uma visão sobrenatural. Ali ele vê, ele enxerga, ele percebe o Senhor assentado no alto e sublime trono. E vai dizer até sobre anjos que estão ali junto ao Senhor, nesse trono, e até mesmo o episódio do anjo que pega uma brasa viva do altar daquele templo, do templo de Jerusalém, e ali então toca Isaías. Mas perceba que Isaías tem a revelação de quem Deus é. Deus se revela a Isaías. Quando a gente fala de arrependimento, de realmente entender que somos falhos, pecadores e que pecamos, e nós precisamos rever os nossos conceitos, precisamos de fato realinhar a nossa rota, nos arrependermos das nossas atitudes, dos nossos pecados e erros. Sabe, queridos, mas qual é a motivação para isso? Qual é a motivação para o nosso arrependimento? Não é medo de Deus, não é fuga de Deus, medo do castigo do Senhor. Nosso arrependimento não é para estarmos alinhados a um protocolo da igreja, para estarmos alinhados à cartilha da religiosidade. Nosso arrependimento, queridos, deve ser algo genuíno, com a motivação correta, a motivação certa. Não pelo arrependimento em si, mas antes disso, por conhecermos quem Deus é. A partir do momento que temos a revelação de quem Deus é, a partir do momento que o Senhor se revela a nós, abre os nossos olhos, passamos a ver o Senhor, a enxergar os propósitos de Deus, a entender quem Ele é. É inevitável, queridos, que venhamos nos arrepender, mas nós precisamos entender qual o propósito de Deus ao se revelar. É certo que nós focamos muito em Isaías capítulo 6 sobre o chamado profético. Deus se revelou a Isaías para convocá-lo para ser profeta. Ok, isso é verdade, isso é fato, isso aconteceu. Mas antes de ser chamado para ser profeta, ou antes de ser enviado como profeta, Isaías teve um encontro com o Senhor. Isaías viu o Senhor. Isaías percebeu o Senhor. Isaías entendeu. Os seus olhos se abriram. Deus se revelou a ele. E diante do santo Deus, diante do poderoso Deus, como nós cantamos aqui, queridos, qual é a nossa atitude? Quando a gente fala de conhecer a Deus, é algo tão essencial para a nossa caminhada, que infelizmente muitos de nós, por que não dizer a maioria, nos esquecemos disso. Nós não vivemos isso, nós abandonamos isso no caminho, porque somos alcançados pela graça do Senhor. Deus nos perdoa, nos dá uma nova vida em Cristo Jesus, nos insere na família da fé, passamos a viver na igreja, a desenvolver relacionamento, amizade, comunhão. Estamos de certa forma crescendo e desenvolvendo, nos envolvemos em ministérios, nós aprendemos coisas, nós mudamos até a linguagem, nós assimilamos uma linguagem evangeliquez. Você achou que eu ia falar evangelical, né? Nós desenvolvemos coisas novas, porque estamos vivendo algo novo, na presença de Deus, na igreja, com os irmãos. Mas o quanto estamos conhecendo a Deus? O quanto ainda estamos conhecendo a Deus? Já parou para pensar? A sua maturidade na fé, ela é baseada no quê? Ela é baseada no seu envolvimento com a igreja apenas? No seu desenvolvimento de um ministério, de uma liderança, de uma capacitação para executar algo? Ou a sua maturidade na fé, ela está firmada, enraizada no conhecimento de Deus? Na revelação de Deus para você? Revelação na palavra, conhecimento na palavra.
Deus escancarando quem Ele é para você. Um Deus santo, justo, verdadeiro. Isaías diz: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Isso denota o quê? Soberania, majestade, glória. Anjos cantavam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ele é santo. E a sua santidade nos inunda. A sua santidade nos encontra, a sua santidade vem até nós. A sua santidade se revela, abrindo os nossos olhos, nos fazendo enxergar. Ele é santo, Ele é poderoso, mas Ele se revela a mim, pobre pecador, Ele se revela a mim. Um Deus tão bom, tão amoroso, porque Deus é amor, e por ser amor, Ele nos ama e quer nos amar, e por isso se revela a nós. Você tem dúvida do amor de Deus por você? Deus se revelou a você, sim ou não? Por que Ele fez isso? Porque Ele te ama, Ele nos ama, mas Ele é santo, e por Ele ser santo, quando Ele se revela a nós, queridos, é inevitável, é irresistível, queridos, é impossível que tenhamos outra reação, outra atitude, outro posicionamento, outro entendimento, tal como teve Isaías. O que aconteceu com Isaías? Quando Deus se revela a ele, nós vemos aqui uma contrição pelo pecado. Contrição pelo pecado. E arrependimento, queridos, é basicamente isso. Contrição pelo pecado. O que é contrição, senão uma tristeza profunda? Uma tristeza profunda, queridos, intensa, por termos ofendido a Deus, por termos errado, por termos feito algo contra Deus. Note que a nossa natureza é pecaminosa. Nós temos a tendência de ir na contramão de Deus, ou ir contra Deus, não fosse o Espírito Santo que nos convenceu do pecado, amém? Não fosse o Espírito Santo que nos convenceu do pecado, queridos, nós estaríamos perdidos. Não fosse a graça do Senhor que se revelou a nós e nos escancarou a porta do céu, a ponte, o acesso que é Cristo Jesus, para termos paz com Deus, estaríamos perdidos. Mas sabe, queridos, todos os dias, mesmo sendo crente, mesmo sendo filho de Deus em Cristo Jesus, mesmo tendo o Espírito Santo dentro de nós, habitando em nós, mesmo tendo a palavra para nos guiar, nos direcionar, saiba que nós cometeremos erros, nós cometemos pecados e precisamos chorar, precisamos nos contristecermos, precisamos, queridos, sentir amargamente o peso do pecado em nossos corações. E quantos de nós estamos tão engessados, tão fechados, estamos, queridos, tão aprisionados, porque já pecamos uma vez, caímos, pedimos perdão e voltamos, pecamos de novo. Sabe, queridos, nós estamos num ciclo de peca, não peca, de peca e cai, levanta e cai de novo. Sabe, queridos, que às vezes nós não choramos mais, nós não choramos mais, nós não sentimos mais o quanto Deus está ofendido com o nosso pecado. Deus não aponta o dedo nos acusando, Deus estende as suas mãos em amor e graça para nos acolher. Você entende isso? Mas o que Ele espera de nós? Que nós reconheçamos o nosso pecado. Isaías disse: ai de mim, estou perdido, ai de mim, que vou perecendo, porque os meus olhos viram o Senhor, eu estou diante do santo Deus, a santidade de Deus se revelou a mim. Ai de mim, eu vou morrer, eu vou ser fulminado, porque eu estou sujo. As impurezas do meu coração, as mazelas da minha alma foram reveladas diante de um Deus santo.
E agora? É isso que nós precisamos, queridos, compreender. E é isso que acontece com o arrependimento, com quem se arrepende. Ele se depara diante de um Deus santo, puro, limpo, verdadeiro, íntegro, fiel. É inevitável, queridos, quando a graça do Senhor nos encontra, quando a palavra de Deus se abre aos nossos olhos espirituais, quando o Espírito Santo nos convence do pecado. Ei, você é pecador, né? Como diz o pastor Rodrigo, você faz jacosice, né? Você é pecadorzinho, né? Você é pecadorinha, né? É isso mesmo que você é. Se coloque na sua condição, totalmente dependente da minha graça, porque sem mim você é destituído da minha glória. Sem mim você não tem o meu favor, você não tem a minha bênção, você não está completo, você está impuro. Mas Deus se revela. E quando Deus se revela, queridos, Ele não quer acusar, Ele não quer destruir, Ele não quer afastar. Deus quer restaurar, Deus quer curar, Deus quer levantar, Deus quer limpar. Mas a resposta de Isaías é: ai de mim, porque estou perdido. Por que estou perdido? Porque os meus olhos viram o rei, eu sou pecador. E agora? O que há de ser? Sabe, queridos, essa contrição, ela precisa ser real e verdadeira. Como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 7, verso 10, quando ele nos apresenta, queridos, a diferença do que é o arrependimento verdadeiro, genuíno, e daquilo que é apenas algo infrutífero. Porque ele diz: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Arrependimento para a salvação, é isso que Deus produz, a tristeza segundo Deus. Sabe por que a tristeza segundo Deus? Porque quando você vai para Atos capítulo 10, nós vemos o apóstolo Paulo pregando. Ele é um judeu que foi chamado por Jesus para ser discípulo dele. Logo, ele é um judeu convertido, certo? Então, os apóstolos ali, os primeiros discípulos, a igreja primitiva, tinham entendimento, até o capítulo 10 de Atos, de que o evangelho era apenas para os judeus, de que Jesus veio apenas para o povo de Deus, considerado na época apenas os israelitas. Mas aí Deus leva Pedro, o Espírito Santo revela ele e de uma forma linda, conecta ele a um centurião romano, e faz Pedro pregar o evangelho para esse centurião. E ali nós temos o primeiro, teoricamente, ou pelo menos que a Bíblia relata, o primeiro gentil se convertendo, centurião romano, e a sua família, até os servos da sua casa. Uma obra linda de Deus. Mas aí no capítulo 11, Pedro tem que se justificar para os demais apóstolos, porque todos ficam sabendo o que aconteceu. E ele conta: sim, o Espírito Santo me levou a pregar para um gentil. E olha, sabe o que aconteceu? Eles se converteram, creram em Jesus, batizei eles e até receberam o poder do Espírito Santo, aleluia. Mas aí os apóstolos falaram: mas como assim? Espera aí, então significa que até aos gentios Deus envia, ou promove, ou permite o arrependimento para a salvação. O que dá a entender neste texto é que Deus faz o arrependimento, Deus executa o arrependimento, Deus ordena, Deus capacita o homem e a mulher a se arrepender. Logo, o arrependimento não é meramente uma ação humana, não é meramente, queridos, uma resposta humana. Antes de tudo, o Espírito Santo convence o homem do pecado. Então é Deus quem dá o arrependimento genuíno e verdadeiro. Você crê nisso? Isso é soberania de Deus, isso é glória de Deus, a gente não entende. Ao mesmo tempo que depende da nossa responsabilidade e muitas atitudes. Mas antes de respondermos a Deus, ou correspondermos a Ele, de alguma forma, queridos, Ele atua e opera em nós. É isso que nós precisamos entender. E aí, Paulo nos diz: a tristeza, segundo Deus, produz o que? Arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar.
Porque quem se arrepende em Deus e diante de Deus, querido, se arrepende não para ser destruído, não para fugir de Deus, não com medo, não com peso, não com culpa, mas se arrepende para alcançar misericórdia e perdão. Logo, a tristeza do mundo produz morte. Que tristeza é essa? É remorso. É apenas sentir um peso, mas isso não gerar nada no seu coração. É apenas sentir um peso por ter feito algo errado, por ter desobedecido a Deus, mas isso não gerar nada na sua vida, não te levar a um caminho de restauração, de cura. Você apenas sente uma culpa na sua consciência. Mas ao invés de você ir em direção a Deus, buscando a sua graça e misericórdia, você recua e foge de Deus, tal como aconteceu com Judas. E nós temos duas pessoas que passaram por tristezas profundas, mas diferentemente, tal como Pedro e Judas. Você sabe muito bem a história. O apóstolo Pedro e Judas, e o apóstolo Judas, ambos pecaram contra Jesus. Ambos fizeram o que não deviam. Pedro negou a Jesus 3 vezes, o galo cantou, e a Bíblia diz que logo que isso aconteceu, ele percebeu o erro que cometeu, ele percebeu o pecado que ele cometeu. Lá em Lucas é registrado de uma forma muito extraordinária, de que ao perceber o erro, ao perceber o pecado que fez em negar Jesus, Lucas relata que Jesus passa por Pedro e olha profundamente para Pedro, e Pedro, ao receber o olhar de Jesus, constrangedor, amoroso, acolhedor, mas ao mesmo tempo dizendo: Pedro, eu avisei, mas eu continuo te amando, eu continuo te desejando, eu continuo preparando um caminho para você. Qual foi a reação de Pedro? Ele chorou amargamente, sentiu o peso do pecado, sim, mas ele não fugiu do Senhor, ele não se distanciou do Senhor, ele permaneceu crendo, confiando em Jesus. Óbvio, teve de certa forma uma grande frustração consigo mesmo, a ponto de fugir do seu chamado e do seu ministério, a ponto de Jesus, depois da sua ressurreição, ter que resgatar Pedro, lá na beira da praia. Pedrão, volta, meu querido, volta. Tu me amas? Cuida das minhas ovelhas. Lembra disso? Ao contrário disso, nós temos Judas, que pecou também. E nós sabemos que não existe, né? Você já ouviu isso, né? Existe pecadinho e pecadão ou não? Tem pecado maior, pecado maior? Para Deus existe isso? Pecado é pecado, queridos. A diferença é a intensidade. A diferença são as consequências. Judas pecou, traiu o Senhor. Qual foi a reação de Judas? Judas teve a tristeza do mundo, que produziu morte, remorso, culpa, peso, só isso. Ao invés de ele ir aos pés de Jesus, o que ele fez? Ele fugiu de Jesus, e ao fugir de Jesus, ele se distanciou da vontade do Senhor e destruiu a sua própria vida. Produz morte. Portanto, nós vemos Isaías, no capítulo 6, queridos, se recebendo a revelação do Senhor, se contristecendo pelo seu pecado, e deixa eu te perguntar, basta apenas você sentir o peso do seu pecado diante de Deus, e está tudo certo, está tudo bem? Não basta. Nós precisamos fazer algo, queridos, tal como Isaías fez, confessar o nosso pecado. Confessar o nosso pecado. Versículo 5, ele diz ainda: sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Ele reconheceu, ele está diante do conhecimento de Deus, da revelação do Senhor, os seus olhos se abriram, o Evangelho chegou, a graça inundou, mas ele precisou se deparar com o seu pecado e reconhecer, e não só reconhecer, mas dizer. Note que ele diz, está registrado, ele disse, ele pôs para fora, ele reconheceu, ele confessou: eu sou pecador, eu faço coisas que ofendem a Deus,
Eu fiz coisas que ofendem a Deus. E não só isso, é como se ele dissesse: eu estou envolvido numa realidade de pecado. Eu habito no meio de um povo pecador. É justo reconhecer: ai de mim, eu vou morrer, eu vou perecer, não tem chance para mim, não tem vez para mim, porque como Deus santo, maravilhoso, um Deus de amor, de misericórdia, se revela a mim, porque eu sou assim, eu sou esse homem de lábios impuros, eu digo que não devo, eu sou guiado pelas minhas emoções, eu ofendo pessoas, eu proclamo mentira, eu sou assim. Porque o ambiente me leva a isso, ou pelo menos revela isso em mim. E agora, ele está confessando, dando nome ao seu pecado, é isso que a gente precisa fazer. Dando nome ao pecado. E nós precisamos lembrar, queridos, graças a Deus, porque lá em 1 João capítulo 1, versículo 9, você lembra de cor? Não vou pedir para você falar, mas diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda impureza, se confessarmos. E olha, meus queridos irmãos, portanto, diante da graça do Senhor sendo revelada a nós, da revelação do Senhor, é inevitável que venhamos a nos contristecermos, a nos entristecermos profundamente, por percebermos o pecado em nós, e também nós precisamos não só perceber, mas confessar, expressar, dizer isso. Mas sabe, nós não paramos por aí, porque o arrependimento, meus queridos irmãos, note isso, o arrependimento, ele começa de joelhos e em lágrimas, mas ele termina em pé e com alegria. Eu vou dizer mais uma vez: o arrependimento começa de joelhos, rendidos em lágrimas diante do Senhor, reconhecendo seu pecado, confessando seu pecado, mas o arrependimento termina de pé, cabeça erguida, consciência limpa, em alegria. Sabe por quê? Porque nós precisamos ter consciência do perdão do Senhor. Deus tem perdão, queridos. Isaías diz no versículo 7: eis que esta brasa, aliás, ele está aqui citando a fala do serafim, um anjo, que saiu do trono de Deus, pegou lá no templo de Jerusalém, isso numa visão espiritual, pegou a brasa viva do altar, o altar de holocaustos, onde se queimava animais para oferecer a adoração a Deus. Esse serafim pega uma brasa viva daquele altar com uma pinça e vai até Isaías e rela na boca de Isaías. E aí Isaías diz que este serafim declarou: eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado foi perdoado. Isaías está diante do seu pecado, confessa a Deus, põe isso diante de Deus, e é tão interessante que Deus se revela a Isaías para curá-lo, para restaurá-lo, para limpá-lo, queridos. E note que a consciência do perdão, ela tem que vir, porque não depende de nós, não depende de nós, o perdão vem de Deus, o perdão vem do céu, o perdão é celestial, o perdão é de cima para baixo, que nos encontra. O serafim é um anjo, é um ser angelical, é do céu, enviado por Deus, e este anjo toca os lábios de Isaías. É como se este anjo, ou o próprio Deus, dizendo para este anjo, diante da confissão, diante
de Isaías declarar: os meus lábios são impuros, este é o meu pecado. Ah, este é o seu pecado? É isto que é o seu problema, que tem te travado? É de fato isto que tem sujado você? Então, peraí, deixa eu te curar, deixa eu te restaurar, eu vou te tocar aí, eu vou te transformar aí, eu vou restaurar você aí. Por isso que nós precisamos dar nome aos nossos pecados diante de Deus, queridos, e não escondê-los, porque Deus quer nos curar, Deus quer nos curar. Mas enquanto nós encobrimos o nosso pecado, deixa eu lembrar você do Salmo 32, se você está com a sua Bíblia aí, abra o Salmo 32, por gentileza. Salmo 32. Olha o entendimento do salmista. Ele diz assim no verso 3, preste atenção: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão, ou seja, peso, culpa. Verso 5 diz: confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. A ponto de no verso seguinte ele dizer: sendo assim, todo que é piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Quem recebeu o perdão do Senhor, queridos, precisa viver esta verdade, esta consciência. O pecado não mais te domina, o pecado não mais te define, o pecado não mais te guia. Agora você tem o perdão do Senhor. Você pode se levantar em alegria, com consciência limpa. Por quê? Porque aquilo que me ofendia, aquilo que me destruía, eu já entreguei aos pés da cruz, eu já confessei, eu já lancei diante do Senhor. Agora eu posso viver sim, leve, sem peso, sem culpa. Mas se acontecer de pecarmos de novo, nós precisamos seguir, queridos, o processo. Arrependimento, consciência do pecado, confissão do pecado e consciência do perdão do Senhor. Mas não para por aí. Quando Isaías ele recebe a revelação de Deus, e diante disso ele se depara com a sua própria sujeira, seu próprio pecado, se entristece profundamente em arrependimento, confessa diante do Senhor, recebe o perdão, a cura, a restauração. Não para por aí. Sabe por quê, queridos? Porque é impossível você se deparar diante da revelação do Evangelho, da graça do Senhor, e continuar no pecado. Preste atenção nisso. É impossível você se deparar com a revelação da graça, da salvação, do Evangelho do Senhor, e continuar no pecado. Quando eu falo impossível, é que isso não deve acontecer. Mas também é impossível você receber o perdão do Senhor e ser negligente com o seu chamado. É impossível você receber o perdão do Senhor e ser negligente com o chamado dele para você. Porque Isaías vai dizer, queridos, que nós precisamos nos converter a Deus. E sabemos que conversão é um giro de 180 graus, não é 360. Você está indo numa direção e você dá meia volta e vai no sentido contrário. O mundo te suga, te puxa, te induz ao erro, ao engano, à ignorância, ao pecado, à destruição. Mas quando Deus te encontra pelo Evangelho de Jesus Cristo, pela graça salvadora do Senhor, pela palavra de Deus que se revela a você, você é convidado e você é compungido agora pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, a dar meia volta e ir na contramão do mundo e ir em direção a Deus. Isaías disse
diante do chamado ou da conclamação de Deus. O que o Senhor disse? Verso 8 diz: depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Há pressa, há um chamado, há uma missão, há algo a ser executado. Deus tem um plano, Deus tem uma estratégia, Deus tem um propósito. Diante disso, Isaías responde, porque é a única coisa que ele pode fazer agora: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. O que significa isso? Quem foi perdoado pelo Senhor, queridos, tem alegria e prazer de servi-lo. Quem recebeu o perdão de Deus, tem a alegria e o prazer, queridos, de fato dizer: Deus, conte comigo. Porque como não servir um Deus tão maravilhoso que me alcançou e apesar de mim me limpou, me curou, me restaurou? Como não? Como não? E é tão interessante, meus irmãos, o que Deus faz na vida de uma pessoa. Se você pega, por exemplo, o apóstolo Paulo, um homem cruel, arrogante, orgulhoso, soberbo, perseguindo a igreja do Senhor, ofendendo a Deus, pecando. Deus se revela a ele, o Senhor Jesus se revela a ele no caminho de Damasco. Quando ele se revela a Saulo de Tarso, qual foi a atitude de Saulo? Quem és tu, Senhor? É a mesma coisa de Isaías: meu Deus, eu ouvi o Senhor. Porque Paulo não teve dúvidas de quem ele era. Mas Jesus ainda diz: eu sou Jesus a quem você persegue. A reação de Saulo foi o que? Se jogar ao chão. Rendição. Total entrega. Total submissão ao senhorio de Deus, dizendo: Deus, eu sou pecador. E como que o Senhor se revela a mim? Mas Jesus é tão lindo que diz para Paulo: Paulo, se levanta, vai na cidade, entra na cidade, e lá eu vou dizer o que você tem que fazer. Ou seja, o Senhor mudou a rota de Paulo. Ele continuou o mesmo caminho, mas agora o seu coração se converteu, o seu coração mudou a rota. Agora havia um propósito novo, havia um projeto novo, havia uma missão nova. E é isso que Deus faz na vida daquele que se arrepende, na vida daquela que se arrepende. Sabe por quê? Porque arrependimento é mudança. Pessoal do louvor, pode vir, queridos. Arrependimento é mudança. Mudança de pensamento, que envolve a mente. Você entende agora, você compreende. É mudança de sentimento, envolve o seu coração. Suas emoções se rendem ao Senhor, aos projetos de Deus, à vontade de Deus. É uma mudança de movimento. Por que movimento? Porque agora a sua vontade, ela está conectada e alinhada à vontade de Deus. Você não age mais agora pelo seu orgulho, pela sua arrogância. Você tem uma vontade mudada. Mas também arrependimento é mudança de comportamento. Por que de comportamento? Porque não basta pensar, entender, compreender, não basta sentir, não basta querer, é preciso agir, é preciso ter atitude. E Deus nos chama hoje para termos atitude diante dele. Do que nós precisamos nos arrepender? O que nós precisamos abandonar aos pés da cruz? É um pecado de estimação? Será que tem algo que nós não enxergamos e precisamos ser alertados pelo Senhor? O que nós precisamos, queridos, entregar ao Senhor hoje? Fiquemos em pé. Isaías viu a glória do Senhor e se rendeu. Paulo viu a glória do Senhor e se rendeu. Moisés viu a glória do Senhor e se rendeu.
Nós temos homens e mulheres aqui que viram a glória do Senhor e se renderam. Você pode dizer um amém por isso? Mas talvez nós estejamos aqui precisando nos render novamente, porque pecamos e pecamos. Estamos ofendendo a Deus que é santo, que é justo, mas que é amor e nos chama para uma entrega. Portanto, eu quero te convidar, ao cantarmos essa canção, a você entregar tudo ao Senhor, a se render a Ele. Senhor, eu rendo os meus limites, eu rendo as minhas fraquezas, eu rendo, Senhor, este pecado de estimação que eu não suporto mais, eu caio sempre nele, Senhor, me perdoe, Senhor, eu rendo a Ti. Feche seus olhos. Pai, a Tua palavra, Senhor, nos dá a direção nessa noite para nos rendermos a Ti. Isaías teve o privilégio de ver o Senhor. Que visão maravilhosa, Deus. Os apóstolos andaram com o Senhor Jesus, viram o Santo, ouviram a sua voz, caminharam contigo, Senhor. Homens pecadores, destituídos da tua glória, que foram alcançados pelo teu amor, pela tua graça, Senhor. Oh Deus, quantas vezes tentamos com a nossa força te agradar, fazer o que é certo, entramos no moralismo religioso, tentando acertar as coisas, Senhor, mas numa frieza de coração, numa hipocrisia, Deus. Senhor, nós queremos nos render diante do Senhor, porque nós somos fracos, mas o Senhor se revela a nós, porque o Senhor nos ama. O Senhor tem um plano, um projeto, um propósito eterno para nós. Sim, há trabalho a ser feito. Vem nessa noite nos limpar, Senhor. Vem nos limpar mais uma vez, vem nos purificar mais uma vez. Senhor, vem nos curar de nós mesmos, Senhor, vem nos restaurar. Oh Deus, não nos deixe como estamos. Queremos nos render no nome de Jesus. Vamos nos render, queridos. Vamos cantar. Vamos nos render ao Senhor. Cante com força. Faça essa oração cantada, se entregando ao Senhor Jesus. Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor, anseio por ti. Anseio por ti, eu me rendo. Enche-me da graça e do teu amor, sacia meu ser, sacia meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra
Eu me rendo. Cante isso. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te. Essa mensagem não é para gerar culpa, não é para deixar você angustiado, é para te trazer a consciência de que o arrependimento é contínuo, todos os dias. Eu tenho certeza que você vai sair daqui mais leve, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não deixe que a culpa te aprisione, mas entregue ao Senhor, confesse ao Senhor, receba o seu perdão. A Bíblia diz: quem se arrepende e deixa, quem se arrepende e abandona, alcançará a misericórdia. O perdão do Senhor está a nosso favor, queridos, quando nós reconhecemos e confessamos nosso pecado. Deus quer nos curar, quer nos restaurar e cada vez mais se revelar a nós. Deseje conhecer a Deus, deseje conhecer a Jesus, deseje conhecer as coisas de Deus com mais profundidade. Olhe mais para Ele, não olhe para si mesmo, não olhe para as circunstâncias, não olhe para as pessoas, olhe para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Amém? Recebam a bênção, queridos. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus, maravilhosa graça que nos salvou, nos alcançou, que o amor de Deus, o Pai, que nos perdoa em Cristo Jesus, as consolações, a amizade, a liderança, o consolo do Espírito Santo seja sobre você, sobre a sua família, sobre os seus dias, sobre o povo de Deus, hoje e sempre, até a volta gloriosa do Senhor Jesus. Assim seja. Amém e amém. Deus te abençoe. Volte em paz.